Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, deixe-me lhe dar as boas-vindas ao Parlamento Nacional, Sr. Comissário, Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Deixe-me começar por este último ponto que levantou, que me parece muito importante, e o PSD saúda, de que a Comissão Europeia, pela primeira vez, apresenta uma orientação orçamental para a zona euro. Para nós, a satisfação é dupla, não só porque consideramos que é uma boa iniciativa, mas também, como estou certo que se recordará, esta proposta fez parte de um conjunto de propostas de reforma para a zona euro que o governo anterior, e que o PSD continua a acompanhar, apresentou em maio de 2015. Esta era precisamente uma delas. Há ainda muita coisa a fazer no âmbito restrito do semestre europeu, a sua simplificação, a sua concentração em matérias de política nacional que tenham efeitos transeuropeus mais óbvios, mas este é, evidentemente, uma boa iniciativa e um bom início. E isso dá-me um mote para pedir a sua opinião e o seu apoio para as restantes propostas de reforma que então apresentámos em maio de 2015 e que entregámos ao Presidente da Comissão Europeia, ao Presidente do Banco Central Europeu, ao Presidente do Conselho Europeu. Queria pedir a sua opinião e o seu apoio também para uma reforma mais ampla, na medida em que países como Portugal, mas não só, a zona euro como um todo, precisa de um reforço e de uma reforma da arquitetura institucional da zona euro como um todo. E nesse âmbito, permita-me que dê destaque à proposta que então fizemos e que achamos que ainda é mais urgente hoje do que era há um ano e meio, a da criação de um Fundo Monetário Europeu no âmbito da zona euro com três funções essenciais. A primeira seria de absorver o mecanismo europeu de estabilidade e, portanto, haveria uma instituição com mais escrutínio democrático, com mais eficácia técnica, com mais capacidade financeira para lidar com os pedidos de assistência financeira a Estados-membros que individualmente se encontram numa situação de apuros. A segunda função seria, fazendo uso também dessa capacidade financeira, de esta instituição poder financiar não só os projetos de investimento a par do Banco Europeu de Investimento, mas também, consideramos muito importante, reformas estruturais que são necessárias para os Estados-membros individualmente considerados, mas também para a zona euro como um todo, e que exigem esforço orçamental. E a terceira função seria a seguinte: este Fundo Monetário Europeu seria dotado de uma capacidade orçamental assente em recursos próprios e não em transferências financeiras nacionais, para impedir precisamente que todos estes problemas se tornem no habitual jogo de soma zero, com as consequências políticas que nós conhecemos, mas uma capacidade orçamental assente em recursos próprios que pudesse financiar e estruturar um mecanismo de absorção de choques económicos, sejam idiosincráticos a cada um dos países, sejam assimétricos a choques comuns da zona europeia, e um desses programas poderia ser, evidentemente, a substituição parcial de um seguro de desemprego para todos os trabalhadores europeus dos Estados-membros que aderissem a uma instituição deste tipo. Portanto, a lógica desta instituição seria não da criação de uma união de transferências permanentes, sabemos que isso é politicamente inviável e nocivo também, mas de uma verdadeira institucionalização da partilha de riscos na zona euro. Isso consideramos muito importante, até porque se nós tivemos até agora, decorrente da arquitetura insuficiente que tivemos depois do Tratado de Maastricht, uma zona euro assente sobretudo no estabelecimento e no cumprimento ou não de regras. Precisamos agora de entrar numa nova fase em que estejamos mais centrados numa coerência institucional que a União Económica Monetária ainda não tem. Permita-me então que faça uma nota final também para pedir a sua opinião sobre isto. Há uns 5 ou 6 dias, o Sr. Comissário esteve na Universidade de Harvard, segundo li bem, espero ter lido bem, e na altura fez um discurso onde me pareceu que acompanharia, no fundo, o espírito desta proposta que nós estamos a colocar aqui em cima da mesa, que enfim já tem um ano e meio, como lhe disse, mas que voltamos a renová-la, mas na altura fez uma alusão que eu gostaria que esclarecesse aqui, que no fundo essas reformas seriam instrumentais
enfim, além dos seus próprios méritos, mas elas seriam instrumentais para dar um grande salto em frente na instituição de um superestado federal europeu. Permita-me que lhe diga 3 razões porque não me parece que essa ideia seja particularmente feliz no atual contexto, isto é, ela é extemporânea hoje, mas ela também é indesejável. Em primeiro lugar, porque fazer estas reformas instrumentais à construção de um superestado federal arrisca-nos a fazer contagiar uma discussão que é absolutamente necessária e a reunião de consensos que são difíceis, pela ideia de um superestado federal que não obedecerá a qualquer espécie de consenso. Depois, porque isto fará a agenda mais desejável que os partidos populistas e anti-europeístas possam ter neste momento, o que seria um revés político para todas as forças europeístas na Europa. E, finalmente, porque me parece que este grande salto em frente é, no fundo, o não reconhecimento das lições que temos que aprender da própria instituição do euro. Antes de nos lançarmos em projetos europeus deste tipo, devemos pensar nas suas condições de eficácia, nas suas condições de sucesso e também nas suas consequências de longo prazo. E não me parece que esta ideia da criação de um superestado federal esteja amadurecida a esse ponto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra